No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre pilares. O que é que você, como arquiteto, deve levar em consideração na hora da elaboração do seu projeto de arquitetura. E eu quero começar falando a respeito de um caso muito interessante, onde o arquiteto não queria nenhum pilar. Na verdade, era um restaurante de mais ou menos 750 metros quadrados, cuja estrutura eu projetei, só que ele não queria os pilares. E aí, como é que faz? Então, eu tive que tomar partido de uma solução que foi bem diferente para mim, mas foi um projeto incrível, foi executado e eu quero passar um vídeo só sobre ele agora. É um restaurante muito lindo aqui na nossa região, chamado Barra Vento, que eu amo. E ele tem uma estrutura belíssima, né? Os balanços, a laje plana, sem vigas, os pilares metálicos ocultados, se fazendo apenas de esquadria, deixa o ambiente assim muito amplo, ficou muito bonito, realmente é um projeto muito bonito. Mas é um projeto arrojado. E no caso do mais convencional, do dia a dia, como é que você faz para posicionar os pilares? Qual que é o melhor lugar? Posso interromper um pilar na laje e começar em outro lugar? Então vamos falar sobre isso agora. Os pilares, eles recebem a força de compressão. Então, não só essa, mas vamos começar por ela. Então ele recebe aquela força axial, né? A força de compressão. O que ocorre? Você tem que começar no seu projeto com uma seção mínima de 12 por 30, que é o mínimo que a norma permite. A norma exige uma área de 360 centímetros quadrados, então 12 por 30 me daria a seção mínima. Só que a verdade mesmo é que o pilar tinha que ter pelo menos 19 por 19, um pilar quadrado sacando da parede. A partir do momento que eu começo a reduzir o de 19 para 18, 17, 16, até 12, eu começo a utilizar um majorador que vai refletir lá no aço. Então eu tenho mais aço, porque agora eu tenho uma seção menor do que 19. Só que, puxa, ninguém quer um pilar de 19 por 19 aparecendo na sua casa. Quando é uma casa, não. Realmente você vai fazer um lançamento na sua arquitetura, considerando 12 por 30, tá ótimo para você lançar, né? Porque é o calculista que vai confirmar as dimensões. Porém, quando você está numa instituição, num hospital, então você não vai botar um pilar embutido, porque eles vão ficar com um comprimento enorme no final das contas, e eles não vão ficar com 12 com certeza, né? Um hospital, uma escola, escritório, as cargas são mais elevadas. Vou fazer uma observação sobre carga. A carga adotada no cálculo para uma residência é de 150 quilos por metro quadrado, uma carga permanente. E no caso de um hospital, de uma escola, essa carga é muito maior. Então eu vou botar uma tabelinha. Com base nessa tabela a gente faz o lançamento das cargas. Isso foi feito com base na 6120, né, na NBR 6120. Então, voltando aqui para os nossos pilares. No caso da casa, você pode começar com 12 por 30. Recomendo que no seu projeto de arquitetura você já faça um pré-lançamento das posições, até mesmo para você perceber uma coisa importante que tem ocorrido muito. Tem chegado projetos para mim onde não existe continuidade de pilares, às vezes no próprio entorno da casa. Começou aqui, aí termina o pilar na primeira laje, aí daqui a pouco o pilar tem que vir para cá. Tem problema isso? Para mim não, só tem pro bolso do cliente. Porque fica bem mascada a estrutura a partir do momento que você começa a ter desvios no pilar. Ou então é assim, o pilar, aqui ele começa assim, quando sobe para o pavimento, vira o pilar. Então, isso tudo vai gerando acréscimos na estrutura do aço dentro do pilar, tá certo? Porque muda os esforços e tal. Então, se puder evitar essa situação, você vai gerar economia. Uma coisa é quando o cliente está livre, né? E você está livre para poder exercer sua criatividade. Outra coisa é quando tem um orçamento reduzido, então não adianta ficar inventando muito. Ou invente
de forma que a estrutura seja o mais convencional possível. O que ela ser mais convencional possível? Ela ter continuidade nos pilares, é ter vãos econômicos de viga. Eu não sei se você sabe, mas uma coisa é você trabalhar com o madeirite na execução, outra coisa é você trabalhar com o compensado. Os custos são muito diferentes. Então, se você tem vigas altas, você já não trabalha mais com aquela pecinha de madeira para fazer a forma. Então, quando você for fazer um projeto, se ele tiver a exigência de ser mais popular, tem que refletir a respeito dos vãos por causa da altura que vai ficar a viga. Os pilares internos da edificação, eles são mais carregados do que os pilares externos da edificação, né? Então, os pilares centrais, principalmente, eles não vão ficar com 12 por 30. Então, daí você já pode também, arquitetonicamente, adote 12 por 50. Ou, se você quiser ser mais realista, adote 14. Tá bom? 14 por 50, 14 por 40, aí você vai estar sendo mais realista. O que ocorre? O pessoal desenha, muitos arquitetos desenham uma parede de 15. Só o pilar vai ter 12, no mínimo. Então, se ele não tiver 14, tá bom? Vamos dizer que ele tenha 12. Você precisa pensar nisso. Ele vai ter um dente em relação à alvenaria de 9, tá? Porque eu não tenho pilar de 9. Ah, mas eu vi o pessoal da empresa lá de aço vender o pilar com 9, vender o pilar com 7. É um pilar não estrutural. É um pilar de muro, um pilarzinho de amarração, para o muro não tombar. Aquilo não tem função estrutural, tá bom? Não é... A gente não usa esses pilares que o pessoal vende aí armado, pronto. Não comprei, como é que o pessoal chama? Comprei coluna pronta. Não vai usar isso na casa, tá? O pilar da casa é todo calculado, o pilar da instituição é todo calculado. Então, você vai internamente usar pilares com seção maior. O legal de você, arquiteto, colocar já a posição dos pilares é que você não vai ter lá na frente uma surpresa. Quais são as surpresas que você pode ter? Primeiro, o calculista botou num lugar que não ficou legal, que você não gostou. Não, porque você já mandou o lugar onde você deseja que a coisa seja feita, que é muito melhor, né? Você está na frente do projeto principal, é bom que você mande em tudo. E a outra surpresa é o cliente, no final das contas, fazer um orçamento e perceber que a estrutura ficou super cara e não vai mais executar o seu projeto, que seria o pior dos casos, tá bom? Então, os pilares, é muito, muito importante que você loque. Uma outra coisa importante para você atentar é que o pilar, ele não sofre só apenas o esforço de compressão na carga axial. Ele também sofre com a chegada da viga, né? Que é a flexocompressão que acontece na cabeça do pilar. O que ocorre? Ela tende a puxar esse pilar. A viga tende a puxar o pilar. E de que forma você combate isso? Dando rigidez. Então as peças ficam maiores. Então você precisa saber que no final de um grande vão, a gente vai ter um pilar. E esse pilar não vai ser qualquer pilar. Ele precisa ter rigidez suficiente para resistir. Tá certo? O ponto importante dos pilares é quando você tem uma casa meio enterrada, sabe? Que era um aclive, você teve que cavar um pouco, ou não, ou teve um declive, você fez um subsolo. Os pilares, eles também podem ter a função de ajudar na contenção, junto com uma alvenaria estrutural, por exemplo. Coisa que eu já faço bastante. Você toma partido do pilar na contenção da edificação, ele também não vai ficar com qualquer seção. Isso precisa ser levado em conta, não vai ficar totalmente embutido, tá? Onde é que eu procuro geralmente colocar os pilares? Nos lugares que, se eles ficarem sacando da parede, nos lugares que vão incomodar menos, tipo atrás de uma porta, em áreas não molhadas, porque na área molhada vai ter corte, né, do revestimento. Então, se é para ficar entre a área de serviço e entre o quarto de hóspede, eu prefiro botar no quarto de hóspede. Mas, na verdade, quem manda nisso é o arquiteto. Ele pode dizer, não, Fábio, eu prefiro que fique para cá, prefiro que fique para lá. Esse pilar não pode ser assim, ele não pode ser assado. Então, quando você sabe a seção mínima de um pilar, quando você sabe as melhores posições e você tem consciência de larguras mínimas de norma, você já vai colocar isso no seu projeto e você vai comandar para que o estruturalista não fique tão livre para estar posicionando coisas. Então, são pilares metálicos. Bem, se você está numa loja, você considere aí, se for uma loja de pequenos vãos, essas lojas menores, um pilar 8 por 8 centímetros, tá certo? Lojas de maiores vãos, 10 por 10.
residências, considere aí um 150 por 13, a seção de um 150 por 13, isso para lojas ou residências ou edificações que tenham estrutura metálica, tá bom? Se for pré-moldado, aí é bom que você pegue as dimensões com o fornecedor do seu cliente. Ele já tem a plantinha dele, o padrão, e você pode colocar os pilares conforme o padrão do fornecedor de pré-moldado. Tenha sempre em mente também, arquiteto, que quanto maior o vão, maior a carga que chega no pilar. Quanto maior o vão, maior a seção dos pilares que serão utilizados. Edificação térrea não significa ausência de pilares e muito menos menores tamanhos de pilares, pelo motivo que eu já expliquei, né? Que ele não sofre apenas o esforço de compressão, mas também a atuação da flexocompressão térrea, assim como um sobrado ou um prédio de 3 andares, ele pode não ter pilares. Basta você tomar partido da alvenaria estrutural. Então, ele também não é obrigatório existir. O pilar ele existe se você tomar partido de uma estrutura de pilares e vigas. Aí o pilar existe. Se você tomar partido da alvenaria estrutural, ele não precisa existir. Em corte de escada, precisa ter pilar naquele vazio, naquele buraco? Não precisa ter, certo? Uma estrutura bem dimensionada não vai demandar um pilar para poder estruturar uma abertura de escada. Na verdade, a escada ela pode ser toda solta, mas eu vou fazer um vídeo só de escada. Esse vídeo é só de pilar. E agora vem um assunto polêmico. Nem sempre o pilar é em pé, tá bom? Então a gente não pode definir pilar como a peça que é em pé. Isso não é a definição de pilar. O pilar é uma peça que sofre o esforço axial de compressão. Isso significa que às vezes a gente pode ter uma contenção que, não sei se você já viu, tem umas que o pessoal diz que são umas vigas, assim, na verdade não é, ela é pilar. Ela está sofrendo esforço de compressão, segurando uma parede de um lado, segurando uma parede do outro, que tendem a comprimi-lo. Comprimir é sobre as formas de um pilar. Ai, sabe, todo pilar tem que ser retangular. Não, ele pode ser circular, ele pode ser trapezoidal, ele pode ter a forma que você imaginar. Ele só precisa atender as seções mínimas de norma para começar, ou seja, no mínimo 360 centímetros quadrados. Então ele pode ter qualquer forma, desde que no mínimo ele tenha aquela seção. A gente pode brincar bastante com a geometria do pilar. A gente só não pode brincar com os esforços que atuam nele. Então, fazendo a coisa com cuidado, pensando em segurança, pensando em estabilidade em primeiro lugar. E vale lembrar a respeito do pilar, que a viga, ela geralmente avisa quando ela vai romper. O pilar não. O pilar, ele não dá aviso. Ele simplesmente, explode. E aí, a edificação vem abaixo. A viga, ela vai dando sinais de rompimento. O pilar, às vezes aparecem umas fissuras, né, de desabamento, mas são casos raros. No geral, quando ele já foi, quando a pessoa percebeu, não deu tempo de perceber nada, na verdade, ele já foi, já caiu. É importante que a gente tenha um relacionamento harmonioso com a estrutura, um relacionamento harmonioso com os pilares. Ele não é um mal necessário, ele é o elemento que sustenta a edificação, né? Então, posicioná-lo bem, da melhor forma que valorize a arquitetura, é uma arte. Não é de uma forma que não prejudique a arquitetura, mas sim de uma forma que valorize a arquitetura. Isso tem que ser raciocinado antes com o arquiteto. Se você ficar com qualquer dúvida, é só escrever.